E quero agradecer a oportunidade ao pastor Fabrício. Quero pedir a Deus que Ele continue abençoando nossas vidas aqui, cada um de nós, que o Senhor continue nos conduzindo, nos direcionando na sua palavra. Quero ler aqui em Atos capítulo 3, versículo 19, onde a palavra de Deus, o Espírito Santo, através das Escrituras do apóstolo Pedro, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então a palavra de Deus, este versículo, está fazendo uma chamada para cada um de nós, para cada ser humano, uma chamada para o convertimento. A Escritura diz claramente: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então nós sabemos, irmãos, que existe uma maneira de seus pecados serem apagados, serem cancelados. E essa forma é se você se arrepender, se você se converter. Jesus, ele foi claro em dizer que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Mas por que Jesus falou isso? Que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. É claro que a pessoa que ainda não nasceu de novo é uma pessoa que não se arrependeu dos seus pecados. Uma pessoa que ainda não foi perdoada. Uma pessoa ainda que não teve seus pecados apagados, como aqui a Bíblia está dizendo. E nós sabemos que no céu, irmãos, não pode entrar pecado. O céu é um lugar perfeito, um lugar santo, onde habita a santidade. E Deus, na sua palavra, ele diz: sem santidade, ninguém verá a Deus. Ou seja, ninguém pode entrar no céu sem uma vida santa. Ninguém pode entrar no céu sem uma vida justa. Ninguém pode entrar no céu sem uma vida santificada na palavra de Deus. E para nós sermos santificados na palavra de Deus, primeiro nós temos que ser perdoados. Primeiro nós temos que aceitar esse sacrifício, essa graça de Deus que Ele fez por nós, que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para derramar o seu precioso sangue para nos libertar. O sangue de Jesus é o que perdoa. O sangue de Jesus é o que nos purifica. O sangue de Jesus é o que nos lava de todo o pecado. Então não tem como o ser humano ser perdoado, não tem como o ser humano ter os seus pecados apagados, se não for por meio do sangue de Jesus. Por isso que Jesus, ele apontou a ele como o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele diz isso, que ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque não existe outra forma, outro meio do homem ser salvo, do homem ser perdoado. Não tem outra forma do homem ter seus pecados apagados, cancelados, a não ser através do sangue de Jesus. Nós sabemos que a religião cria seus próprios caminhos. Os homens criam seus próprios caminhos para obterem a salvação. Mas nós sabemos que não tem como o homem obter a salvação por outro caminho, por outra via, se o próprio Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus. Ninguém entra no céu, a não ser por meio de Cristo. E Cristo é o quê? Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o evangelho agora que está sendo anunciado. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós estamos apresentando a palavra, nós estamos apresentando Cristo às pessoas, o caminho, estamos apresentando o meio pela qual elas podem ser salvas. E nesta manhã nós estamos apresentando Cristo para você, como o único caminho, a única solução. Nós sabemos, irmãos, que todos nós aqui somos meros mortais. Estamos sujeitos a morrer a qualquer momento, porque somos mortais. O ser humano veio a essa terra, em Hebreus 9, 27, diz que o homem está ordenado a morrer uma única vez, depois disso enfrentar o julgamento. Nós sabemos que todos aqui são mortais e podem morrer a qualquer momento. E a pergunta é: se você morrer hoje,
Você está pronto para se encontrar com Deus? A sua vida está alinhada com Deus? Você já teve seus pecados apagados em Cristo? Você já se converteu? Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você já teve uma mudança? Você já foi transformado e regenerado conforme a imagem de Cristo? Ao menos que aconteceu isso, irmãos, se você morrer sem Cristo, sem um acerto com Deus, você irá perecer. Porque a palavra de Deus diz que quem tem o Filho, ou seja, quem tem Cristo, quem tem Jesus, tem a vida eterna. Mas quem não tem Jesus, não verá a vida eterna e, pelo contrário, a ira de Deus sobre o tal permanece. E quando eu falo ter Jesus, não estou falando de você ter uma religião, não. Porque a religião, ela engana as pessoas. As pessoas colocam suas confianças em religião. Não, eu já sou católico, eu já rezo meu texto todo dia, eu já oro o Salmo 91, não, eu vou para a igreja. Não, irmão, estou falando aqui de salvação, de vida eterna, que não tem nada a ver com religiosidade. Porque muita gente pensa que a salvação consiste em uma placa de uma denominação. Você vê que Saulo de Tarso, ele era um homem muito religioso, um homem muito zeloso pela lei. E nós sabemos que Paulo, ele não tinha salvação. Paulo, ele precisou de um encontro real com Cristo Jesus para que ele fosse verdadeiramente salvo. Esse encontro se deu-se em Damasco. Antes, Paulo, ele perseguia a igreja de Deus e matava os cristãos. Mas ele era um religioso, ele estava no templo, ele jejuava, ele lia a Torá, ele tinha todos os seus ritos religiosos, mas ele ainda não era salvo. Mas ele era religioso, mas a religião não pôde salvar ele. Nicodemos era um homem religioso também. Estava no templo todo dia, tinha suas orações longas, ele tinha os seus jejuns, se vestia corretamente. Nicodemos tinha uma boa vida ali na sociedade, ele honrava os seus compromissos. Era um homem bom, aparentemente. Mas para Deus, irmãos, não existe homem bom. Porque o que é um homem bom, segundo os padrões morais de Deus? É um homem que nunca pecou, um homem que nunca falhou, um homem que nunca errou, um homem perfeito. E tem um homem perfeito nessa terra? Um homem que nunca pecou, que nunca falhou? Não tem. Então não tem ninguém bom. Então você não é bom. E as suas bondades, que você pensa que são boas, suas boas obras, a Bíblia diz que são como trapos de imundícia diante de um Deus puro e santo. Porque nós sabemos, irmãos, que só há um que é bom, que pisou nessa terra, e foi Jesus. E quando ele estava aqui na terra, para me ensinar que nós não somos bons, quando o homem, aquele jovem rico, chegou diante dele, disse: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: você conhece os mandamentos. Citou os mandamentos para ele. Ele disse: não, isso eu faço desde criança. Mas antes ele disse para Jesus: bom mestre. Jesus disse: por que me chamas bom? Se há um só que é bom, é Deus. Então Jesus provou que o homem, na sua natureza humana, não é bom. Porque em pecados nós fomos gerados, irmão. Iniquidade concebeu nossa mãe. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não existe homens bons se todos pecaram. Então uma pessoa boa diante de Deus é uma pessoa que nunca pecou, que nunca falhou, que nunca errou. Então você não é bom, eu não sou bom, nós não somos bons. E é por isso que Jesus veio a essa terra para nos salvar, para nos redimir, porque nós não somos bons, nós somos pecadores. Todos pecaram. E isso coloca isso coloca você. E se todos pecaram, todos precisam de um Salvador. E quem é esse Salvador? Jesus Cristo. Ele veio, ele padeceu, ele sofreu, ele morreu. Ele abriu uma chance para você, para mim, para toda a humanidade. A porta da graça está aberta. Mas nem todos vão receber essa graça, nem todos vão ser salvos, porque nem é todos que se submetem aos mandamentos dele, não é todos que querem renunciar ao mundo. Porque para você seguir a Jesus, tem que renunciar ao mundo. Tem que renunciar às suas vontades, seus desejos, o mundo, o pecado, que é agradável, que é prazeroso para a sua carne. Você tem que renunciar, você tem que sacrificar os seus desejos. E é por isso que muitos não querem vir para Cristo, porque não querem renunciar às suas vontades. E Jesus deixou claro que você tem que renunciar ao mundo, renunciar a tudo. Assim como Pedro renunciou tudo. Pedro estava pescando, suas redes estavam cheias de peixe. Pedro renunciou às redes, deixou as redes lá, deixou os peixes. Tinha valor a rede, tinha o valor os peixes, tinha valor o barco, mas ele deixou, largou tudo. Para quê? Para seguir Jesus. E você precisa largar tudo. Se você não largar tudo, não tem como você seguir Jesus. Jesus disse que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus, ou serve ao mundo. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. A que lado você escolhe? A decisão é sua. O que você vai escolher? Vida ou morte?
Jesus oferece vida. Jesus abriu a porta da graça. Jesus está batendo na porta do seu coração nessa manhã. Mas você precisa abrir. A atitude é sua. Ele te deu livre-arbítrio. Você escolhe vida ou morte, condenação ou salvação. Está diante de você. E essa escolha só você pode fazer. Eu não posso fazer por você. O pastor Fabrício não pode fazer. O evangelista Manuel não pode fazer. Essa escolha é sua. Nem o próprio Deus pode fazer por você. Deus não pode pegar você à força e empurrar no céu. Não. Ele bate na porta do seu coração. Ele te chama. Ele te convida. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas a decisão é sua. Então decida, meu irmão. Decida ter vida eterna. Decida ser salvo. Decida vir a Cristo e Ele tem vida para você. Vida com abundância, vida eterna, paz eterna para você. A paz que o mundo não pode te dar. Que o Espírito Santo possa te conduzir a Cristo. Que Ele possa compungir o seu coração. Que Ele possa colocar essas palavras no profundo do seu coração e que essas palavras possam brotar como sementes e possa dar frutos para o reino de Deus. E que você possa ser um verdadeiro eleito, um verdadeiro cristão nessa terra podre de pecado. Que você possa brilhar à luz de Cristo e ser uma testemunha de Jesus Cristo aqui nessa terra. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te ilumine no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, irmão.